Hoje em dia, muitos pais têm relatado bruxismo em crianças até bem pequenas, que a gente tem visto muito no consultório. Tem muitas crianças que estão tendo bruxismo por problemas respiratórios. Hoje em dia, a evolução dos aparelhos ortodônticos. Antigamente tinha aqueles coisas medonhas, assim, dava até medo, né? Hoje em dia já são com plásticos, né, mais rígidos. Essa lente de contato não é indicado para todo mundo, né? Às vezes a pessoa quer pular uma etapa que, se você fizesse um tratamento ortodôntico, por exemplo, e fizesse um clareamento, de repente você não precisaria nem ir para uma faceta. Por exemplo, o mau hálito. Isso acontece por conta de quê? O nosso grande objetivo na clínica é fazer um atendimento o mais encantador e lúdico possível. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil. E hoje, esse episódio tão especial, vamos falar para você, pai e mãe que tem filhos ali até os 12 anos, onde a gente trouxe uma convidada aqui experiente, que ela vai falar a respeito de como cuidar dos dentes, como a gente ficar atento a isso, né? E realmente fazer um bom acompanhamento. Eu sou o Vitor Mesquita, tô com meu amigo Fábio Gabriel, e o Lamparina Cast, como eu falei, é o podcast mais humano do Brasil. Estamos aqui semanalmente trazendo conteúdos para você. Então já se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para você receber as notificações quando a gente enviar novos vídeos. Isso aí, no coração do Brasil, mais um episódio super especial do Lamparina Cast. Lembrando também nossos apoiadores, revista Traços, através da cultura, trabalha a inclusão social. E a 61 Imóveis, que sempre está com a gente, parceira em nossos episódios. E hoje a nossa convidada especial, especialista em odontopediatria, doutora Gabriela Lopes. Seja bem-vinda ao Lamparina Cast. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou especialista em odontopediatria, já tem 20 anos que eu me formei. E sigo essa profissão linda, que eu vou falar um pouquinho para vocês, como que os pais devem ter atenção e cuidado aí com os dentinhos dos filhos. Doutora Gabriela, teve especialização, doutorado na Universidade de Barcelona, é isso? Bom, eu me formei aqui em Brasília mesmo, já tem 20 anos, e depois eu fiz uma especialização em odontopediatria na Unesp, aqui em São Paulo. E depois eu fiz o doutorado na Universidade de Barcelona e defendi minha tese lá, e agora tenho uma clínica aqui em Brasília que atende só esse público infantil. E também tem a diferenciação, né? As crianças e os adolescentes. Hoje tem que ter essa divisão de atendimento, né? Porque o adolescente, a maioria das vezes, acha que ir numa clínica de criancinha é pouco para eles, né? Digamos assim. Então tem até essa especialidade, a gente tem que ficar ligado, principalmente os profissionais igual vocês, né? Sim. A gente atende desde o público recém-nascido até aí os 12 anos, né? A primeira infância que a gente fala. E os nossos pacientes estão crescendo aí e eu vendo essa necessidade de um ambiente mais acolhedor para o adolescente, eu resolvi criar a Fábula Like You, que é um ambiente com design mais para o público teen, mais para esse público adolescente, que eles acabam ficando aí sem um lado para eles, né? Porque a clínica de odontopediatria já fica muito infantil para eles, e o dentista de adulto, eles já não se sentem aí tão à vontade, né? Então a gente criou um espaço específico aí para o adolescente. Qual é a melhor hora de uma mãe ou um pai levar a criança num especialista, no dentista? Bom, a primeira consulta que a gente fala, a primeira consulta odontológica, a gente fala para os pais procurarem um dentista, um especialista, no primeiro ano de vida ainda da criança. A gente fala aí por volta dos 6 meses, começa a nascer o primeiro dentinho, então é o momento que os pais devem buscar o dentista para ter orientações sobre escovação, sobre pasta de dente, sobre a dieta, né, para evitar açúcar, e questão de mamadeira, chupeta. Então a gente dá toda essa
essas orientações aí para o primeiro ano. Diante deste tempo já, né, que a doutora trabalha nesse universo, digamos, infantil, quais são os maiores desafios enfrentados para a saúde bucal, assim, digamos? O que os pais, digamos assim, relaxam mesmo, que tem que ter uma maior atenção quanto... Sim. O que a gente busca, né, é a prevenção para que a criança vá uma infância inteira sem ter cárie. Então, para isso, a gente faz umas orientações aos pais para eles acertarem, principalmente na dieta, para ter cuidado com essa ingestão de açúcar muito forte, né? E a gente orienta muito sobre escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, os próprios pais escovarem os dentes das crianças, usar pasta de dente com flúor, isso tudo para prevenir cárie, que o nosso grande objetivo é que a criança não tenha cárie, né? Que ela vá ao dentista mesmo para fazer essa parte preventiva. Então, a gente faz essa orientação aí a cada consulta, né? Então, é muito importante que os pais estejam antenados aí para levar as crianças pelo menos 2 vezes ao ano ao dentista. A escovação é desde novinho, depois quando estiver nascendo os primeiros dentes, já tem que escovar os dentes? A escovação inicia assim que nasce o primeiro dentinho, já usando uma pasta de dente fluoretada, só que a quantidade de pasta é muito pequena, é como se fosse assim, menor que um grão de arroz, é bem pouquinho mesmo, para a gente evitar que o bebê tenha cárie, né? E o açúcar é o maior inimigo do dentista mesmo? O açúcar é o maior vilão, se a gente se não ingerisse açúcar, provavelmente, né, você não teria cárie, então a gente fala realmente para controlar a ingestão de açúcar, tanto pode ser numa mamadeira que a criança toma à noite, ou num suco, ou um biscoito recheado, isso tudo pode propiciar, né? Pode levar a criança a ter lesão de cárie. Existem alimentos que digamos assim, que fortalece a saúde bucal? Porque a gente só falou do açúcar até agora, né? Mas existem alimentos que realmente fortalecem para você ter uma boa dentição, digamos assim? O grande guardião, que a gente diria assim, que protege mesmo os dentes para não ter cárie é o flúor. O alimento, claro, a gente recomenda para não fazer uma ingestão tão alta de sacarose. Mas o que protege mesmo o dente para não ter cárie é o uso tópico do flúor, né, com a escovação. A própria pasta de dente que a gente pede para usar pasta com flúor, isso já vai prevenir a cárie da criança, né, se for bem escovado os dentinhos, e usar o fio dental também, né, que muitos pais esquecem do uso do fio dental nas crianças, então é muito importante também. Os alimentos ácidos que a gente conhece, o limão, por exemplo, eu já ouvi falar que o limão é um dos inimigos também dos dentistas. É verdade ou é história, digamos assim? Esses alimentos ácidos, como o limão, tem alguns refrigerantes, aquele suco capo, que tem criança que toma muito. Esses alimentos, eles podem, entre aspas, corroer o dente, eles causam uma erosão dentária. Então, isso realmente, esses alimentos não são bons para a saúde bucal, se ingeridos numa proporção muito alta. Mas se for esporadicamente, não tem tanto problema assim. Mas se for ingerido diariamente, algumas vezes ao dia, aí ele começa a ter essa erosão dentária, que a gente chama. Doutora, e quando é que começa ali a necessidade de ter aparelho, né? A criança colocar o aparelho? Ainda é com dente de leite ou tem que esperar fazer toda a troca? Essa questão do aparelho ortodôntico não precisa esperar trocar os dentes, tá? Para dentição permanente. No próprio acompanhamento com o odontopediatra, ele já consegue visualizar se a criança tem uma má oclusão dentária ou não. Por exemplo, se ele detecta que a criança tem uma mordida cruzada, ele já consegue orientar os pais para que faça uma avaliação com o ortodontista. Então, por exemplo, numa má oclusão, dependendo da idade, se for uma classe 3, por exemplo, a gente já consegue entrar precocemente nesse trabalho, nesse tratamento. Então, por volta aí a partir do momento que a criança já tem uma maturidade para entender aquele tratamento, ou seja, ela não vai fazer o tratamento com a criança chorando, tudo, ela tem uma colaboração boa,
a gente já consegue entrar com tratamento aí com 5 anos de idade, por exemplo, 4 anos. A gente consegue entrar novinha. Então, isso vai depender muito da criança, da cooperação dela para a gente entrar. Então, por exemplo, uma criança que tem uma maloclusão de classe 3, para ela não precisar fazer uma cirurgia ortognática no futuro, a gente já começa já com esse tratamento com ela mais cedo. Entendi. Antes mesmo de terminar a troca, porque a troca dos dentes só vai terminar quando ela tiver uns 12 anos de idade. 13 anos, então a gente não precisa esperar esse tempo todo. A gente precisa pegar aquele pico de crescimento também da criança. E qual é hoje em dia a evolução dos aparelhos ortodônticos? Antigamente tinha aqueles coisas medonhas, assim, dava até medo, né? Hoje em dia já são com plásticos, né, mais rígidos. Hoje tem aparelhos mesmo, o Invisalign, que a gente chama, tem o Invisalign First, que é para criançada, hein? Então são aparelhos extremamente estéticos, que ele realmente é só uma placa, como se fosse uma placa de acrílico transparente, então ele tem uma aceitação maravilhosa, tanto para os pais quanto para a criança, e para o adolescente é a opção número 1 deles, que é o Invisalign, que é um aparelho super estético, sabe? Então, ele é muito bom. E confortável, né? Porque antigamente existiam cada aparelhos, né? Que a gente ficava horrorizados aí. Ainda tem alguns aparelhos que são necessários. Mas a gente recomenda mais usar em casa, tudo, até para não ter bullying em escola, né? Então, para dormir com o aparelho, estar em casa, a criança usar o aparelho, não precisa ir para a rua, né? Para as festas e para a escola. Mas lá na clínica também a gente tem esse atendimento de ortodontia infantil, que é direcionado para esse tratamento aí antes, né, de chegar na vida adulta. Quais são os alimentos, falamos dos alimentos, mas quais são os alimentos que os pais podem evitar ou incluir na parte nutritiva da criança, para que ela tenha uma saúde bucal mais, digamos assim, preventiva, né? Digamos assim, para que lá na frente não tenha nenhuma situações, né? Já falamos do açúcar, né? Eu acredito também que os alimentos ácidos que são procurar ser evitados. Existem outros alimentos? Sim, por exemplo, a gente brinca que às vezes a criança está numa festinha de infantil, comendo um tanto de doce, cheio de açúcar, tudo. A gente fala, de repente, para os pais darem uma pipoca, por exemplo, de sal. Às vezes a criança está em casa mesmo, ou na rua comendo muito açúcar, às vezes come uma castanha, algo assim que neutraliza um pouco. Ou come uma maçã, para não ficar com aquele açúcar tão intenso assim na boca. Então, o objetivo é esse, a gente escapulir um pouquinho do açúcar, sabe? Não adianta, é o grande vilão mesmo, né? Principalmente a mamadeira, quando toma a noite toda e não consegue fazer essa higienização bucal adequada da criança. O que os pais podem observar numa criança para que eles procurem um profissional, uma ajuda para ver alguma situação? Por exemplo, o mau hálito. Isso acontece por conta de quê? Da sua alimentação? Como que é? Em relação ao mau hálito, ele pode ter algumas causas, né? Pode ter causa dentária, se às vezes o paciente está com alguma lesão de cárie. Então, isso pode realmente causar um mau hálito. Pode ser também questões de amígdala, que a amígdala, às vezes a criança tem uma amidalite ou está com uma amidalite caseosa, e a gente recomenda fazer uma avaliação com o otorrino. E a gente faz essa orientação de usar fio dental, de fazer uma boa escovação, escovar a língua também. Principalmente a criança que toma muito leite, vai ficando às vezes um pouco de leite na língua, a gente orienta essa higienização dos pais. Ou se é algo gástrico, aí a gente tem que encaminhar também para um gastro, mas geralmente a gente consegue, né, assim, solucionar e orientar os pais para quem que ele deve procurar, ou se é mesmo na parte de odontologia. E o que os pais devem ficar atento que a gente recomenda que a criança vá ao dentista 2 vezes por ano. Sim. Isso é muito importante, né, para fazer essa parte de prevenção. Pelo menos 2 vezes ao ano
bom ir. Acho que é importante, né? Uhum. Isso. E o que, na verdade, esses desafios de lidar com o dia a dia das crianças, né? E o açúcar está presente na alimentação hoje, está presente. E evitar isso com as crianças, porque tem um amiguinho, coleguinha, certo? O maior aliado que se tem do dentista é a prevenção? Sim, sem dúvida alguma, a prevenção é o maior aliado. Mas o que a gente fala assim, que ir ao dentista 2 vezes ao ano é importante, mas é só 20% praticamente dessa importância que é a orientação e o cuidado em casa. Então, o cuidado é muito importante dos pais estarem cuidando dessa dentição da criança. Até ela ter uns 8, 9 anos de idade, os pais precisam estar escovando esses dentes 2 a 3 vezes ao dia. Eles precisam usar o fio dental diariamente, né? E usar sempre pasta de dente com flúor. A quantidade é que vai ser diferente de acordo com a faixa etária da criança. Então, uma criança que já sabe cuspir, a gente já consegue liberar uma quantidade um pouquinho maior de pasta de dente. Uma criança que não sabe cuspir ou um bebezinho, a gente vai usar uma quantidade mínima de pasta. Né? Então, isso faz toda a diferença também. O flúor é o grande protetor aí, né? Sim. Para a gente que tem essa alimentação muito, né, não tão restrita aí de açúcar. E o fio dental é uma vez por dia já é o suficiente? A gente recomenda, o ideal é usar após o almoço e antes de dormir. Mas a gente sabe que no dia a dia ali da criança não é fácil, né? Então, se a gente conseguir usar pelo menos diariamente, uma vez por dia, a gente já consegue controlar bem essa incidência aí de cárie. A mastigação, doutora, ela é importante para a saúde bucal? Porque eu mesmo, tem gente que mastiga rapidinho e pronto. Mas tem pessoas que mastigam. Até para poder, para uma saúde, eu acho, acredito, estomacal, digamos assim, e a boca. É necessário uma boa mastigação? A gente recomenda, até na primeira consulta de um bebê, a gente mostra para os pais a importância que é essa mastigação. Principalmente aquele bebê que está iniciando aquela alimentação, aquela fase de papinha, a gente pede, olha, não bate a comida, só amassa um pouquinho, dê alimentos mais, à medida que vai evoluindo, né, essa alimentação, dê alimentos mais fibrosos, maiores, para a criança conseguir fazer essa mastigação para o bebê, né? E mastigando, então, quanto mais menos alimento triturado, menos batido, melhor. Então, essa mastigação é muito importante aí para esse desenvolvimento da arcada, tudo. E quando é mais velho, né, já uma criança maior, é importante sempre o ortodontista, principalmente, ele avalia se para a criança, se mastiga dos dois lados, não tem nenhuma assimetria facial, porque às vezes tem uma mordida cruzada ou algo assim, a criança tende a mastigar do outro lado. Então, acaba mastigando mais de um lado do que do outro. Então, isso tudo é avaliado também nas consultas, né, de rotina. Diante da mastigação, dessa conversa que estamos tendo, uma coisa que vamos dizer, me salta aqui, é quanto ao bruxismo. Né? Diante da ansiedade que nós vivemos, diante do mundo mais acelerado que vivemos, aqui a gente concentra muito forte aqui, acredito que afeta, chamamos de bruxismo, né? E como que você pode diagnosticar, eu tô com bruxismo, realmente eu vou procurar um dentista porque eu quero ver o que eu preciso fazer. Sim. Hoje em dia, muitos pais têm relatado bruxismo em crianças até bem pequenas. Então, eu voltei agora de 2 congressos e ambos fizeram uma manhã, uma tarde inteira só falando sobre bruxismo, e eles chamaram um otorrino, uma fono, então várias especialidades para trabalhar de uma forma multidisciplinar para tentar entender o motivo daquele bruxismo. E o que tem acontecido bastante, assim, até mais do que a gente tem visto muito no consultório, tem muitas crianças que estão tendo bruxismo por problemas respiratórios. Então, por exemplo, às vezes tem uma adenoide aumentada, é uma criança pequenininha que ronca, roncar não é normal. Uma criança não pode roncar. Então, se ela está roncando,
é porque está com alguma obstrução nasal, algum problema respiratório. Então, a gente indica para essas crianças que a gente primeiro faz a avaliação. Por que será que ela está com esse bruxismo? E essas questões respiratórias são muito importantes. Muitas vezes a gente precisa encaminhar esse paciente para o otorrino para ele avaliar. Porque se for caso de fazer uma cirurgia, tanto de amígdala ou adenoide, fazer quando criança, né? Porque a qualidade de vida da criança muda drasticamente. Então, um dos fatores aí que pode ser um fator causal de bruxismo é problema respiratório. É o que a gente mais tem visto no consultório, tá? Não, às vezes não é só a amígdala, às vezes pode ser a adenoide, que está impedindo da criança respirar. Então, como ela não tem uma respiração adequada, não faz uma respiração nasal, ela respira pela boca, isso tudo vai fazendo com que ela tenha um bruxismo. Claro, outros motivos de bruxismo, tem crianças que são muito agitadas, tem crianças que ficam com tela o tempo todo, não dá pra gente isolar um motivo e falar, o bruxismo é por causa disso. Hoje tem uma etiologia multifatorial, a gente tem que ir descartando algumas possibilidades, né, orientando os pais, principalmente quanto ao sono da criança, que é muito importante. Se você não tratar o bruxismo, o que pode acontecer? Os dentes, a gente vê que os dentes vão desgastando, né? Então, os pais falam, doutora, eu tô ouvindo um barulho, parece que é um vidro raspando assim um no outro, assim, é muito forte, é muito alto. E a gente vai investigando para que não passe esse problema para a dentição permanente. Porque se passar para a dentição permanente, aí pode ter um desgaste dentário muito severo. O adulto ele pode quebrar o dente com tamanha força. Então, nesses casos, precisa usar o quê? Uma placa para dormir, mas antes disso tem que buscar a causa. Não adianta só a gente colocar também uma placa para evitar ali que quebre o dente, tudo, mas a gente não está buscando a causa. Vai continuar, então, né? Vai continuar. Então, o ideal é tentar entender, fazer... Talvez o adulto que ronca, algo assim, tem o bruxismo, talvez fazer uma polissonografia, fazer alguns exames, mas para essa área respiratória. Eu dei exemplo de respiração, não é só isso, mas esse é um dos mais fortes que a gente tem visto. O que a gente conhece como selante dentário, o que é isso? Ou selante dental, né? Não sei. O selante é uma proteção que a gente coloca na oclusal, na parte de cima dos dentes. É uma forma de prevenção. É para proteger o dente. Então, antes que aquele dente tenha cárie, alguma lesão cariosa, você pode fazer o selante. Porém, o selante não é indicado em fazer em todas as pessoas. A gente faz o selante em algumas situações. Então, por exemplo, uma criança que veio uma infância inteira, ela teve lesões de cáries, lesões cariosas em vários dentes. Quando esse dente permanente nasce, a gente pode fazer essa opção pelo selante para prevenir que esse dente permanente não venha a ter cárie. Então, outra coisa, às vezes esse dente permanente nasce com algum defeito de esmalte. Hoje em dia, tem um defeito de esmalte que chama MH, que é a hipomineralização dos molares e dos incisivos. Que esses dentes permanentes têm nascido com um defeito de esmalte muito forte. A gente indica fazer esse selante para proteger, para esse dente não desmoronar, entre aspas, para ele não ir quebrando. Então, o selante, ele é a gente não usa broca, nada, é só um material que usa como se fosse um verniz, que fica duro, então o alimento não encosta diretamente no dente. Quando você sela o dente, o alimento vai encostar no selante. Não vai estar, né, assim, então, e aqueles dentes que são sulcos muito profundos, tem uns sulcos e fissuras super profundos, a gente também indica o selante. Quando tem muita sensibilidade. Ou quando tem uma sensibilidade muito grande, a gente pode indicar o selante, né, para fazer essa prevenção aí de cárie. É uma prevenção, tá, para não ter cárie. E o que causa a sensibilidade dos dentes? Então, tem... Assim, pensando nas crianças, principalmente, assim, o que você vê que mais aparece no consultório, assim. Hoje em dia, o maior motivo de sensibilidade hoje na criança é aquela criança ali por volta dos 6 anos, que o primeiro molar permanente está nascendo, né, está erupcionando,
E se ele rompe com algum defeito de esmalte, por exemplo, com alguma opacidade, com alguma hipomineralização de esmalte, aí essa criança geralmente tem uma sensibilidade nesse dente muito grande. E aí a gente indica fazer o selante, né, nesse dente para evitar que tenha essa lesão cariosa. Para evitar que tenha lesão cariosa, não, para evitar que tenha a sensibilidade. Tá? Hoje em dia, o que se mais tem são os dentes claros por aí, né? Principalmente nas redes sociais, na televisão. Sim. Dentes claros, que hoje utilizam, chamado de lentes, né? São dentes saudáveis? Ou nem sempre dentes claros quer dizer que os dentes são saudáveis? Essa questão a gente tem algumas possibilidades de fazer de dentes claros. Pode ser apenas o próprio dente da pessoa que você faz um clareamento, né, dentário. E outro que você comentou aí que está super em alta aí, muitos atores, todo mundo tem feito, que é a lente de contato, que tem buscado realmente uma lente cada vez mais branca, cada vez mais claro. Mas essa lente de contato não é indicado para todo mundo, né? Às vezes a pessoa quer pular uma etapa que se você fizesse um tratamento ortodôntico, por exemplo, e fizesse um clareamento, de repente você não precisaria nem ir para uma faceta, né? Às vezes a pessoa não quer usar 2 anos de aparelho, não, vamos já colocar uma faceta. Então, às vezes a pessoa quer um tratamento hoje, tá todo mundo querendo tudo cada vez mais rápido, né? Então, essa questão da faceta é isso. Quando bem indicado, né, vale a pena. Às vezes, realmente tem algum defeito de esmalte, o dente, ou algum... Enfim, por N motivos, a gente tem indicação. Acho que tem bem indicado, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que não tem que sair colocando também todo mundo, porque a faceta, em alguns casos, precisa desgastar um pouquinho os dentes. Outros não. Tem profissionais que conseguem colocar a faceta que praticamente zero desgaste, mas tem que tomar cuidado também, né? Que nem sempre o tratamento mais rápido aí é o ideal, né? Para a vida inteira, né? Hoje há novos tratamentos emergentes, assim, chamamos para que venha mostrando promissores na prevenção de saúde bucal? Bom, hoje a tecnologia tá aí, né, em todas as áreas. Na odontologia não poderia ser diferente. Então, o que nós temos de novo, assim? Hoje temos o laser. O laser, ele nós temos 2 tipos de laser. O laser cirúrgico, que, por exemplo, ele é uma tecnologia que, antigamente, se eu precisasse fazer uma cirurgia numa linguinha de uma criança, ia sangrar muito, então eu ia precisar dar um ponto. O laser, ele já vai cauterizando, já vai soltando, por exemplo, estou dando exemplo da língua, mas pode ser outra coisa. Então, ele já vai soltando a língua e já vai cauterizando. Então, não tem sangramento, praticamente nenhum. Hoje não tem que dar ponto também. Então, o laser é uma novidade aí, já tem alguns anos, mas é bom. Outra tecnologia que entrou e não tem volta é o scanner. O escaneamento intraoral hoje é o que há de melhor. Você não precisa mais moldar o paciente, você só escaneia e manda para o laboratório fazer um aparelho, ou uma coroa, ou o que for, né? Então, o scanner intraoral chegou para ser nosso aliado mesmo, né? E tem alguns outros, em questão de prevenção, tem o Airflow, que é um equipamento que está chegando no mercado para fazer uma prevenção, que é a profilaxia, de uma forma extremamente rápida, mais eficaz, incomoda menos. Então, eu estava até olhando, porque vou inaugurar, estou abrindo uma outra clínica, então eu estou até olhando esse Airflow para comprar para lá, que é uma prevenção mais... É a mais moderna hoje que tem. Então, nem sei se já chegou aqui em Brasília, assim, muito, mas é uma prevenção, é uma outra tecnologia que está chegando. Então, tecnologia está muito embarcada hoje na odontologia, né? Em
Tudo mesmo. Nesse caso do Airflow, você aplica como? Você aplica como fosse um aparelho? O Airflow, ele funciona como a profilaxia. Então, ele é um aparelho que, por exemplo, o jato, não é com jato de bicarbonato, é o jato de... Eu esqueci o nome do pozinho que usa, mas é um jato muito mais... Me incomoda menos, não arde, não dói. Então, é um aparelho que você vai conseguir fazer uma profilaxia, sei lá, 30% mais rápido e mais eficaz. Então, a tecnologia está a serviço. A todo vapor aí na odonto, né? Existem pessoas que comem bastante doce, balinha, uma coisa ou outra, e sente dor nos dentes. Isso é sinal de ter cárie ou é sinal de uma sensibilidade a mais? O que representa isso? Não, aí depende, assim, porque precisa fazer um exame clínico para saber... mais detalhado, né? O porquê que ela está sentindo essa dor. Pode ser que tenha uma cárie? Talvez, mas às vezes essa sensibilidade seja por... Às vezes congelado também tem crianças que têm uma sensibilidade maior, mas não necessariamente seja por causa de lesão de cárie. Às vezes tem uma área exposta, por exemplo, uma raiz, né, que está exposta, ou algum dente que está... Não sei, aí a gente precisa realmente ver. Mas o açúcar, ele tem essa característica de digamos assim, vibrar a dor ali diante daquela, quando a pessoa ingere, o açúcar especificamente? Sim. O açúcar, se a criança, o adulto que seja, se tiver, por exemplo, precisando fazer um canal com o dente doendo, o açúcar ele pode exacerbar um pouquinho, aumentar um pouco essa sensibilidade, essa dor, né? Pode ser. E eu já ouvi falar que, assim, por exemplo, tem pessoas que teve muitas cáries quando era criança. Aí falaram que era genético e tem que ver os filhos. Isso é verdade? Pode ter, assim, a quantidade de cárie. É possível ser genético? Não, então. Não tem nada a ver. Não, a doença cárie, ela é uma doença comportamental. Então, para a gente não ter cárie, a gente precisa controlar basicamente 3 fatores. Usar o flúor, fazer uma boa escovação e usar fio dental. Os pais precisam fazer essa supervisão e controlar a dieta. Só que se esses 3 fatores fossem tão fáceis de ser controlados, a cárie dentária, a cárie não seria uma das doenças mais acometidas na população. Doutora Gabriela Lopes, tem bebês que não conseguem amamentar. Isso se faz por quê? Então, isso é um caso que tem ocorrido muito, né, no dia a dia aí do consultório odontológico. As mães principalmente as mães que estão começando aí a amamentação, não conseguem amamentar por causa da linguinha, que às vezes é uma linguinha presa. Então, junto com a fono, com o pediatra, o odontopediatra, precisa fazer essa avaliação na língua do bebê para ver, porque se for uma linguinha que está presa mesmo, tem um freio lingual muito curto, precisa fazer um procedimento no consultório, né, odontológico, para soltar essa linguinha, que é a frenectomia, que a gente chama. Então, aquelas mães que têm uma dificuldade para amamentar, que a criança fica chorando muito, não consegue dormir, às vezes a mãe acha que está amamentando, que está conseguindo, muitas vezes o seio fica bem ferido, a mãe não consegue amamentar de dor, por exemplo. Isso tudo precisa ligar um alerta para ver se não é a língua, né? Então precisa de uma avaliação aí multidisciplinar de fono, pediatra, odontopediatra, para estar orientando essa mãe para ela não desistir da amamentação, que a amamentação é a prática mais importante para o futuro da criança, né? Então, que seja feito aí exclusivo até os 6 meses de idade, quem conseguir. Mas é importante ligar as mães terem esse alerta aí, sabe? Chamamos de dentista, mas existem especialidades dentro do dentista, digamos assim, aquele que trabalha só com aparelho dentário, ou dental, não sei ao certo. É chamado de quê? Então, na área da odontologia, nós temos várias especialidades. Sim. Tem o cirurgião bucomaxilo, que faz extração de siso e cirurgias complexas. Tem o endodontista, que faz canal nos dentes.
Tem o protesista que faz prótese, então tem a área de dentística, que é aquela da estética, que faz as facetas, né, as lentes de contato que a gente estava comentando. Então tem várias especialidades. Essa também que aplica a parte de botox? Aí é de Hoff que a gente fala, né, Sim. que são essas que hoje tá em alta. Tá super em alta, né? Então, e tem a parte aí tem a odontopediatria, e quem coloca aparelho é a ortodontia, né? Que é o ortodontista. Que é essa. E aquele especialista que trabalha direcionado para as crianças é o quê? Odontopediatra que chama. Odontopediatra. Isso. Que é a sua especialidade. Que é a minha especialidade. Então, hoje lá na clínica, a clínica chama Fábula. Eu tenho uma clínica na Asa Norte, que nós temos 3 cadeiras odontológicas com uma equipe muito grande, mas de odontopediatras e ortodontista infantil. Então, é uma clínica que a gente atende esse público aí de 0 a... Eu brinco que eu tenho paciente que já está na faculdade, porque aí vai continuando com a gente. Depois que eu ampliei para essa área mais teen, Sim. então a gente ainda vai mantendo aí esses pacientes. E agora, vendo esse crescimento tudo da clínica, eu estou abrindo uma outra clínica agora ali no Lago Sul, no edifício, chama Edifício 11, ali perto da Península dos Ministros, um pouco antes ali do DEC, sabe? E vai ser uma clínica também só para atendimento infantil e de adolescentes, bebês, crianças e adolescentes. E estão todos convidados para ir lá conhecer a clínica. Mês que vem, dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, eu vou inaugurar a clínica. Excelente. Legal. Bom dia, né? Bom dia, né? Vai ser cair num sábado, então a gente está animada. E daqui 1 mês e pouquinho eu vou estar com uma clínica nova. Aí. As crianças têm muito medo ainda de dentista? Então, adultos, crianças. Adulta, né? Não, então, o nosso grande objetivo na clínica é fazer um atendimento o mais encantador e lúdico possível. Então, a clínica, a gente não... Tem muitos pais que fazem, por que vocês não atendem adulto? Porque é um ambiente muito lúdico, é um ambiente extremamente voltado para a criança. Então, assim, tudo que a gente faz é para trazer o maior conforto e encantamento mesmo da criança. Então, antes dela ser atendida, a gente mostra tudo para ela numa cadeirinha de dentista, na boquinha. Então, ela é como se fosse, ela vai ser a dentista do bonequinho. E aí a gente mostra tudo que vai fazer nela, a gente mostra numa cadeirinha pequenininha, né? Como se fosse... Ela vai brincando de dentista. Então, esse medo que existia antes, hoje em dia está sido cada vez menor. Agora, claro, às vezes vem aquela criança que teve um trauma dentário, que caiu e precisa daquele atendimento urgente, a gente não consegue fazer um condicionamento que a gente conseguiria em meios quando a criança vai para uma prevenção, né? Então, eu acho que o medo de dentista, se a criança vai para fazer essa parte preventiva, geralmente ela não tem medo. Claro, o bebê pequenininho, até uns 3 aninhos, geralmente eles choram para consulta, porque não entende muito o que a gente está fazendo, né? Ele não quer estar ali com aquela boca aberta, mas ele não vai ficar com medo de dentista, né? Doutora Gabriela Lopes, a saúde bucal, ela evita doenças de uma maneira geral? Não, com certeza, com certeza. A gente fala que a saúde começa pela boca, Sim. né? Então, se você tem um sorriso saudável, o que a gente preza é isso, fazer com que essa criança tenha uma boca saudável a vida inteira, né? Chega aí na vida adulta, você tem lesão de cárie. Então, a gente fazendo essa prevenção, não tendo nenhuma infecção, nenhum foco de infecção na boca, a gente consegue, sim, com que a saúde da pessoa, do indivíduo em geral, esteja plena, né? Senão, se tiver foco de infecção na boca, pode ter uma bacteremia, pode ter algum problema. Essa bactéria pode se alojar no coração, então é muito importante o cuidado aí com com os dentes. Se tiver que recomendar algo bem específico para os pais, o que a doutora recomenda? Eu recomendo ir ao dentista 2 vezes ao ano, né? Ter esse cuidado mesmo, colocar como uma rotina mesmo da vida da criança.
E no dia a dia em casa, esse cuidado é muito especial. Então, escovar os dentes 2 vezes ao dia, usar fio dental e usar a pasta de dente com flúor. Além do controle da dieta, né? Do açúcar, da ingestão de açúcar. Excelente. Esse bate-papo super especial com a doutora Gabriela Lopes, uma especialista em crianças, digamos assim, na parte de saúde bucal das crianças. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Obrigada, Espero que a doutora tenha gostado. Bem esclarecedor. Não é, Vitor? Com certeza. Deixou claro que, assim, além de ir 2 vezes por ano, né, no dentista, não tem jeito, tem que acompanhar, né? Tem que observar a criança, né, o dia a dia, os costumes, né? E botar disciplina para escovar o dente. Vai lá, vem cá, escova o dente direito. Os pais precisam estar em cima mesmo. Né? E assim, qual que você vê assim, a gente pode dar a independência da criança escovar o dente dela sozinha? Eu falo assim, desde pequenininho, os pais devem deixar a escova com a criança para ela ir criando um hábito e uma coordenação motora. Porém, os pais precisam fazer essa supervisão até 8, 9 anos de idade. Não pode deixar... A gente fala que até o primeiro molar entrar em oclusão permanente. Porque com 6 anos, o primeiro molar permanente começa a romper e a criança não consegue escovar no fundo e ninguém sabe que é um dente permanente. Quando vê, esse permanente já está com cárie. Então, a gente fala que até uns 8, 9 anos, os pais precisam estar em cima. A criança já pode ir desde pequenininha escovando também. Mas e os pais junto, né? A criança escova primeiro, depois o pai vai lá e dá uma caprichada. Tá? Isso é importante. A maciez da escova é importante para uma criança acostumar. É importante ter escova com cerdas macias, né? Escova de dente, cerdas macias, cabeça pequena, própria ali para a idade. Certo. Tá? A pasta de dente tem que ter pelo menos 1000 ppm de flúor, que a gente fala, então é importante olhar a quantidade de flúor que os pais estão comprando de pasta de dente. E acho que é isso. É isso. Muito bom. Então, para você que é pai, que é mãe, que tem um ser que está em desenvolvimento aí, espero que tenham gostado. Comenta aqui quais foram as principais sacadas, as principais dicas que você achou interessante. Compartilhe, né, com seus amigos, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, doutora. E as portas estão abertas quando você quiser vir novamente, depois que a clínica abrir, né? Se tiver algum ponto de contato que a gente possa também, que tá divulgando também, a gente vai colocar aqui na descrição do link, do vídeo, para vocês também terem o contato com a fábula, né? Com a fábula, né? Muito obrigada. Eu que agradeço essa tarde aqui com vocês. Foi muito bom mesmo e obrigada aí pelo convite. Legal. E é isso. Lamparina Cash, mais um episódio super especial. Lembrando nossos apoiadores, Revista Traços e a 61 Imóveis. E até o próximo episódio. Você que ainda não segue o Lamparina, corre lá, esperando você. Valeu.